Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero bater um papo com você, mas é um papinho aqui que a gente vai levar que vai te ajudar a ter uma percepção legal para você implementar na sua organização pessoal hoje mesmo. Você vai ver. O que significa gestão do tempo, né? Muitas pessoas falam sobre gestão do tempo. Ah, eu gosto de ler sobre gestão do tempo. Ah, eu gostaria de fazer um curso sobre gestão do tempo. E esse termo ele acabou ficando um pouco batido com o passar dos anos, mas de vez em quando eu ainda uso. Eu acho que acaba virando um lugar comum aí da profissão. Se a gente parar para pensar, todo mundo tem as mesmas 24 horas todos os dias e as mesmas 168 horas toda semana. O que diferencia o dia da Thaís pro dia, sei lá, do Mark Zuckerberg, pro dia do Trump ou pro dia de qualquer outra pessoa que tem as mesmas 24 horas? É a organização, é a maneira como a gente prioriza as nossas atividades nessas mesmas 24 horas. Não tem muito milagre, não tem muito segredo também. A organização ela não serve pra gente fazer mais coisas em menos tempo, apesar de que se esse for o seu foco, tá tudo bem também. O que ela serve, na verdade, é pra gente gerenciar as nossas atividades, gerenciar as nossas prioridades e, especialmente, gerenciar o nosso nível de energia nessas 24 horas. Isso que seria a gestão do tempo, porque se a gente parar para pensar assim, literalmente, não tem como a gente fazer uma gestão do tempo, porque o tempo não muda, são as mesmas 24 horas sempre, não tem como a gente mudar isso. E eu arrisco dizer que se a gente tivesse um dia de 30 horas, como diria aquela propaganda de banco há um tempo atrás, a gente continuaria faltando, precisando de mais tempo. A gente falaria, nossa, eu preciso de mais do que 30 horas por dia. Então, o que eu costumo falar para casas, de modo geral, eu falo para agendas também. Não é possível organizar tralha. Então, assim, não é que você numa casa que você tem coisas demais que você fala, eu preciso de mais espaço. Não é que você precisa de mais espaço, é que talvez você tenha coisas demais. A mesma coisa vale para a agenda e para a suposta gestão do tempo. Não é que você tem pouco tempo, você deve estar fazendo coisas demais. E é claro que existem fases e fases na vida. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o desequilíbrio temporário, que é normal. Às vezes a gente passa por uma fase da vida que a gente tenha que dedicar muito mais energia a uma área e isso tira a gente da zona de conforto. Por exemplo, quando nasce um filho. Então, quando você tem um bebezinho que depende de você 24 horas por dia, durante pelo menos os 2 primeiros anos, é muito mais intensa. Claro que cuidar de um filho é pro resto da vida, mas você entendeu o que eu quis dizer, não é mesmo? É um período da vida que não dá pra você ficar com 1000 planos, a não ser que você abra mão de algumas coisas, né, com relação aos cuidados com o seu filho. Então é entender, eu muitas vezes recebo, né, comentários aqui no canal falando, eu tenho filho, bebezinho, não consigo fazer minhas coisas. É a questão de perspectiva, de saber que você está numa fase que demanda a sua atenção, o seu nível de energia focado naquilo ali. Posso dar um outro exemplo? Quando você muda de emprego, você começou a trabalhar num lugar novo, tudo isso vai alocar a sua energia. A sua prioridade é você ficar ali em estado de cruzeiro, né, no seu emprego novo. O que é o estado de cruzeiro? É um termo que é mais usado em inglês, mas eu gosto também em português, que é quando o avião levanta voo, tem aquele momento que soa, né, o sininho lá para você soltar os cintos, porque já tá tudo bem, as aeromoças já começam, as comissárias já começam a ir para frente, para trás do avião, porque já tá tudo sob controle. Isso é o estado de cruzeiro, é o controle de cruzeiro do avião. Quando ele tá nesse cruise control, significa que as coisas já estão sob controle, então você consegue relaxar um pouco mais. É a mesma coisa numa situação nova, tipo um emprego novo. Então você tem que gerenciar o seu tempo, gerenciar suas prioridades de acordo com essa nova configuração. E são períodos, são fases, a vida é feita de fases e de ciclos, e esse desequilíbrio temporário é normal. Posso dar o exemplo do meu mestrado também. Eu sabia que enquanto eu estivesse fazendo o mestrado, isso ia acrescentar um volume de atividades novo na minha vida que não me permitiria fazer outras coisas também. Então eu sou uma pessoa que vive querendo fazer coisas novas. Ah, eu quero ter uma banda, eu quero fazer curso de teatro, eu quero estudar não sei o que não tem nada a ver com mestrado, mas eu sabia que durante o mestrado não dava pra pensar naquilo, e tá tudo bem. O que a organização ajuda a gente a organizar, na verdade, mentalmente, é esse tudo bem, sabe? Essa priorização, é você saber que nesse momento não dá pra eu fazer, mas eu não perdi essa ideia de vista, tá em perspectiva. Quando eu terminar o mestrado, eu consigo fazer. Quando meu filho tiver 2 anos, eu posso retomar essa ideia. Quando as coisas estiverem mais sob controle aqui no meu emprego novo, eu consigo retomar esse projeto. E eu acho que esse ponto é importantíssimo quando a gente fala em gestão do tempo. Sim, a gente aprende por que é importante a gente gerenciar o nosso tempo. Justamente para conseguir fazer mais coisas, então eu penso que
vale a pena sim, se você sente que existem coisas que você precisa manter nesse momento. Eu falei pra tirar o que é tralha, que não precisa ser feito nesse momento. Mas existem coisas que você tem que fazer nesse momento. E aí você precisa, então, otimizar o seu tempo da melhor maneira possível para que você não perca tempo com aquilo que você já realmente precisa fazer. Que não tem nada pior do que você ter que fazer alguma coisa que levaria meia hora e você demora 2 horas para fazer. Isso é perda de tempo. Então, gerenciar o tempo ajuda nisso, e todas as técnicas de organização e ferramentas e tudo que a gente ensina por aqui ajuda bastante. A gestão do tempo também te ajuda a ter essa noção do foco no que for realmente importante no momento. Então, até brinquei esses dias no Instagram perguntando pro pessoal: suas prioridades estão claras para as próximas 2 semanas? Esse é um exercício que é legal de você fazer pelo menos uma vez por semana. Você pensar assim: quais são minhas prioridades para as próximas 2 semanas? Você ter isso com clareza na sua mente te ajuda a negar atividades no dia a dia, até para você mesma. Então, assim, você fala: nossa, seria tão legal marcar uma reunião essa semana de tal coisa, mas peraí, conversa com aquela prioridade que eu tenho, não é melhor eu finalizar, concluir isso aqui que eu tenho que concluir e depois eu agendo essas reuniões e tudo mais? Então, ajuda a gente a ter o foco no que for realmente importante. E por fim, né, quando a gente fala em organizar melhor a vida, a gente, na verdade, tá reduzindo a quantidade de estresse. Porque não tem nada pior do que você ter uma vida que, ok, você faz muita coisa, mas você ser super estressado. Eu sou uma pessoa que tem muita tendência a ficar pilhada. Eu preciso me monitorar realmente, porque eu gosto de fazer as coisas, eu gosto. Mas chega num ponto que meu corpo começa a reclamar. E aí eu preciso pegar mais leve. Será que você também não consegue pegar mais leve com as suas atividades? Então, quando a gente fala em gerenciamento do tempo, esses são os benefícios. E eu acho que reduzir o estresse é um benefício que é bem considerável, não é mesmo? Afinal de contas, todo mundo tá super estressado. Quando a gente fala em organização pessoal, em ter uma vida organizada, o que a gente está falando então é em buscar esse equilíbrio entre as diversas áreas da nossa vida. Não é só esse embate entre pessoal e profissional, mas o equilíbrio entre as diversas áreas, porque somos uma pessoa só, com diversas áreas, diversas frentes, e elas precisam estar equilibradas, conciliadas. Elas não brigam umas com as outras. Quanto mais a gente se organiza, quanto mais a gente consegue ter esse nível de clareza com relação ao que a gente quer fazer, a gente vai conseguindo ter mais coerência entre essas diversas atividades, e elas não brigam tanto umas com as outras quanto pode ser que esteja acontecendo nesse momento. Essa então foi uma pequena reflexão que eu quis trazer aqui para o seu dia. Eu queria ouvir a sua opinião. O que você acha sobre esse termo gestão do tempo? O que você entende sobre gerenciamento do tempo? E como que é a sua experiência de vida com relação a esse tema até agora? Deixa um comentário aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal se você quer continuar recebendo dicas, reflexões e cutucões como este aqui, tá bom? E deixa seu like nesse vídeo, tá bom? Tchau e até o próximo.